Bom, pessoal, o objetivo da aula de hoje é falarmos sobre potencial elétrico. O que vem a ser esse conceito? Ele é bem parecido com o conceito de campo elétrico. O potencial elétrico, no entanto, não é uma grandeza vetorial. O potencial elétrico está associado ao conceito de energia. Então, nós vamos passear pelo conceito de energia, tentar compreender o conceito de energia, que é um dos conceitos mais complicados da física, para compreender o que vem a ser potencial elétrico. E, por fim, discutir um importante conceito da física chamado diferença de potencial, que é algo que, inclusive, está bem presente no nosso cotidiano. Essa aula não se esgota hoje. Na próxima quinta-feira, nós daremos continuidade, dada a importância. Mas hoje é o pontapé inicial e eu quero evoluir bastante com vocês. Eu vou começar compartilhando a tela. Bom, a aula é sobre potencial elétrico, que é diferente de potência. Nós vamos, então, associar o potencial elétrico a uma grandeza física chamada energia potencial elétrica, tá? Energia potencial, do modo geral. Eu vou provar a vocês, eu vou mostrar, na verdade, que existe uma relação entre potencial elétrico e energia potencial. Aqueles que quiserem acompanhar utilizando também o livro, o conteúdo está na página 47. Tá legal? Eu quero fazer uma associação, então, dessas duas coisas, potencial elétrico e energia potencial. O que vem a ser o que vem a ser essa tal energia, né? Para a gente poder caracterizar o que é potencial elétrico. Energia é a capacidade de se realizar algum trabalho. E o que seria o trabalho? Trabalho é você aplicar uma força numa coisa e causar um deslocamento. Trabalho tem a ver com energia, tá? E esse abençoado trabalho, ele tem a ver com energia e é quando um corpo exerce uma força. Um corpo exerce uma força e causa um deslocamento. Tá? Então, uma formulazinha matemática para isso, a gente utiliza uma letra grega chamada tal, mas aqui eu vou utilizar apenas T maiúsculo de trabalho. Trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Tá bem? Então, o trabalho tem mais ou menos esse significado aqui. Eu quero que vocês associem energia e trabalho. Energia seria a capacidade de se realizar um determinado trabalho. Um corpo tem energia, é capaz de realizar um trabalho. E o que seria um trabalho? Aplicar uma força e provocar um deslocamento. Tá? Então, nós estamos sentados nas nossas cadeiras ou sofás. Nós exercemos uma força sobre o sofá, porque nós estamos sentados nele. Só que como nós não movemos o sofá, não há realização de um trabalho. E nós não temos energia potencial armazenada. Mas suponha um objeto em cima da sua mesa. Esse objeto está a uma certa altura do chão. Ele não está realizando um trabalho, mas ele tem energia
ele tem energia suficiente para realizar esse trabalho, tá? Desde que ele caia. Se o objeto cair, vai realizar o trabalho. Portanto, a gente diz que ele tem energia potencial armazenada. E existe também uma tal de energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica, então, tem algo similar. A energia potencial elétrica, ela tem a ver com a capacidade de um corpo eletrizado de realizar um trabalho quando está dentro de um campo elétrico. E essa energia potencial, que eu vou chamar de EPL, não confundir com campo elétrico, esse EPL, ele é definido como sendo K e Q, onde K é a constante elétrica do meio, Qzão é uma das cargas, Qzinho é outra carga que é colocada lá naquele ponto, dividido por D. Vamos guardar essa informação. Energia potencial elétrica. Outra informação importante, né, é que quando um corpo desse realiza um trabalho, quando uma carga elétrica realiza um trabalho, é porque ela se move de um ponto para outro. Então, eu vou chamar de trabalho a movimentação de uma carga elétrica de um ponto que tem energia potencial A para um ponto que tem energia potencial B. Energia potencial elétrica B. Tá? Eu estou simplificando aqui as nomenclaturas. Bom, falando sobre energia, trabalho, e esse tal potencial elétrico? O potencial elétrico é definido da seguinte forma: V, que é o potencial elétrico, é igual a energia potencial elétrica, por isso que eu disse que tinha relação entre a energia potencial elétrica e potencial elétrico, são duas coisas distintas. Energia se mede com joule ou joule, potencial elétrico se mede com volt. Então, potencial elétrico, que é representado com a letra V, não é necessariamente a energia potencial elétrica. É a energia potencial elétrica dividido pela unidade de carga. Tá? Pessoal, fazendo algumas manipulações algébricas, que não é bem o nosso objetivo aqui, fazendo algumas manipulações algébricas, se EPL é igual a isso aqui é a energia potencial, quando eu substituo aqui nessa fórmula, o que acontece? Esse Qzinho com esse Qzinho some e só sobra K, Q e D. Então, outra forma de definir potencial elétrico é K, Qzão, que é a carga que gera o campo elétrico, dividido por D. Ô, professor, onde é que está o EPE agora e o Q? Ó, vê só. Se eu substituo na expressão EPL, EPE, na verdade, que é energia potencial. Por isso aqui, ó, fica K, Qzão, Qzinho, dividido por D, mas tem esse outro Q aqui, ó. Então, vou colocar tudo isso entre parênteses e dividir por Q. Pessoal, esse carinha com esse se cancelam. E sobra quem? K, Qzão e D. Sobram esses elementos aqui, tá? Por isso, outra forma de enxergar essa equação aqui é essa outra equação. Essas duas equações, elas têm aplicabilidades diferentes, mas ambas medem quantos volts, em volts, tá? Isso aqui é medido. Essas coisas são medidas em volts. Tanto esse aqui
quanto isso aqui. Toda vez que aparecer potencial elétrico, isso é medido em volt. E isso aí você já ouviu em algum lugar. Né? Uma pilha tem 1,5 volts, ou a voltagem lá da minha casa é 220 volts. Essas são informações que vocês já ouviram. Volts. Então, por isso, muito importante. Então, essa fórmula aqui, ela diz que a voltagem tem a ver com a energia potencial elétrica que um corpo, que uma carga elétrica pode ter, dividido pelo seu valor. É uma grandeza que está associada à localização, por isso que ela pode ser reescrita dessa forma. O potencial elétrico depende da carga que gera, é bem parecido com o campo elétrico, tá vendo? Depende da carga que gera esse campo elétrico e depende da distância que o ponto se encontra. Eu vou desenhar aqui para que fique mais claro. Suponha aqui a carga e essa carga seja positiva. Essa carga é uma carga positiva. Portanto, se eu fosse representar um campo elétrico aqui, eu representaria com linhas radiais, né? Aquelas linhas de campo. Lembra que a gente falou sobre elas? Linhas de campo, apontando para fora. Tá? Eu vou representar aqui algumas delas apenas. E suponha um ponto aqui, ó, que é campo elétrico. Eu vou dizer que esse ponto é o ponto A. Nesse ponto A, está associado um campo elétrico. Vou desenhar esse campo elétrico aqui. Esse campo elétrico aponta no mesmo sentido das linhas de campo. Se eu colocar uma carga ali, se eu colocar uma carga nesse ponto, neste pontinho aqui, ela vai sofrer a ação do campo elétrico. Se ela sofre a ação do campo elétrico e ela se movimenta, isso mais uma vez, né, nos traz aqui para a questão de trabalho, porque trabalho tem a ver com energia e energia pode provocar um deslocamento quando aplicada uma força. Que tipo de força? Força de natureza elétrica. Então, se você colocar uma cargazinha aqui, nesse lugar, no ponto A, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica e se movimentar. Se for uma carga positiva, ela vai se afastar. Se for uma carga negativa, ela vai se aproximar. E se movimentando, significa que houve a realização de um trabalho. E se houve a realização de um trabalho, está associada à energia potencial elétrica. E é isso que significa potencial elétrico. E isso é medido em volt. Potencial elétrico, então, tem a ver com a capacidade de realizar um trabalho que está associado com a energia elétrica da partícula e a própria partícula em si que é colocada ali. Então, se eu coloco aqui nesse lugar, se eu colocar ali nesse lugar, vetor, isso aí não é um vetor, tá? Se eu coloco aqui uma carga elétrica, digamos, negativa, ela vai sofrer uma força de atração. Tá? Isso aqui é a força, diferentemente do campo. Se ela se movimenta, então, se essa carga ela sofre um movimento, se essa carga sofre um movimento, então está associada aí a questão do trabalho, energia elétrica. Sim, e se eu comparar com outro ponto? Digamos, esse ponto aqui está a uma distância D, o ponto A está a uma distância D. E eu tenho um ponto que está a uma distância aqui
2D. Obviamente, né, a gente vai fazer novamente aquela mesma associação que fizemos para o campo elétrico, que é a seguinte: para um ponto com distância pequena, o potencial elétrico é grande. Para um ponto com distância grande, o potencial elétrico é pequeno. Então, quanto mais distante estiver o ponto, menor é o potencial elétrico a ele associado. Ok? Sigamos então. Eu vou passar agora para os slides, espero que vocês estejam compreendendo. Só recapitulando aqui rapidamente, para nós passarmos para os slides, eu estou fazendo a associação do potencial elétrico com a energia potencial elétrica. A energia tem a ver com a capacidade de realizar trabalho. Trabalho é o quê? Deslocar um objeto. E aqui, para a carga elétrica, nós temos um deslocamento, quando ela é colocada num ponto de campo elétrico. Para calcular o trabalho realizado, por exemplo, de uma carga que é colocada aqui em B e é transportada para A, ou vice-versa, nós precisamos fazer a diferença de energias potenciais. A energia potencial de A menos a energia potencial de B para saber qual foi o trabalho realizado. Nós estamos analisando essa equação apenas conceitualmente. Nós não vamos, pelo menos, utilizá-la agora. Mas a ideia só que eu quero trazer é que o potencial elétrico está relacionado com o trabalho de movimentar uma carga elétrica. E nas nossas casas, a corrente elétrica se dá por conta de quê? De movimento de cargas elétricas. Por isso é tão importante entender esse conceito de potencial elétrico. Uma carga elétrica gera ao seu redor uma coisa chamada campo elétrico. Se tu colocares em qualquer ponto desse campo elétrico uma outra carga, ela vai sofrer a ação da primeira carga. Portanto, nós dizemos também que, além de uma força elétrica associada, nós temos um potencial elétrico. E esse potencial elétrico ele é medido em volts. E existem duas fórmulas específicas para calcular esse potencial elétrico, que é dividindo a energia que ela tem, que a carga tem, pelo valor dela, ou então multiplicando a constante de elétrica do meio pela carga que gera o campo, que é essa grandona aqui, dividido pela distância que eu estou considerando o ponto. Pontos distantes, campos elétricos e potenciais elétricos pequenos. Pontos próximos, campo elétrico e potencial elétrico grandes.